Quantas vezes você já se viu diante de uma porta fechada e sentiu como se todo o seu mundo tivesse desmoronado? Talvez tenha sido um relacionamento que terminou de forma inesperada, uma oportunidade profissional que escapou das suas mãos, ou até mesmo um sonho que parecia tão perto de se realizar, mas que de repente desapareceu. Nessas horas, é comum que a frustração e a dor se tornem companheiras silenciosas, trazendo a sensação de que nada mais faz sentido. Mas e se eu te dissesse que esse não que você recebeu não foi o fim, e sim o início de um novo caminho que Deus já estava preparando para você? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque você vai aprender a enxergar cada frustração não como uma derrota, mas como um recomeço, como um convite divino para viver algo ainda maior e melhor. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos situações que nos deixam sem chão. Um casamento que não deu certo, a demissão inesperada de um emprego que parecia estável, aquela amizade que de repente se rompeu, ou aquele projeto pelo qual você lutou tanto e que simplesmente não aconteceu. É doloroso, é injusto, e muitas vezes nos perguntamos, por que comigo? Mas a verdade é que ninguém está imune a esses momentos. Eles fazem parte da vida e, ao contrário do que pensamos, não são sinais de fracasso pessoal. Essas experiências nos aproximam porque mostram que todos nós, sem exceção, já tivemos que lidar com rejeições, perdas e decepções. O que diferencia quem segue em frente daqueles que ficam paralisados é a forma como interpretam esses momentos. Você pode olhar para a porta fechada como um fim sem saída, ou pode entender que ela é apenas o redirecionamento de Deus para algo muito maior. A própria Bíblia nos mostra que Deus guia os passos de seus filhos, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que você pode fazer planos, pode sonhar, pode se organizar, mas no final, é Deus quem ajusta a direção para que você esteja no lugar certo, na hora certa. No Apocalipse 3:7 lemos: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso nos ensina que quando uma porta se fecha, não importa quanto esforço você faça, ela permanecerá fechada, porque Deus está te protegendo de algo que talvez você ainda não enxergue. E em Romanos 8:28, encontramos a promessa que nos consola. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até aquilo que parece perda, rejeição ou fracasso pode estar sendo usado para te levar a um lugar de vitória. Pense em quantas vezes você chorou por algo que não aconteceu e mais tarde percebeu que se tivesse dado certo, teria sido a pior escolha da sua vida. Talvez aquele relacionamento que não avançou tenha te livrado de anos de sofrimento, ou aquela vaga de emprego que você não conseguiu tenha aberto espaço para uma oportunidade muito melhor. Às vezes Deus fecha portas porque conhece o futuro que você não consegue ver. Ele sabe o que está adiante. Ele sabe de que pessoas você precisa se afastar e quais ambientes você precisa deixar para crescer. Aquilo que você chama de frustração, Deus chama de proteção. O que você vê como rejeição, Deus vê como direção. Mas como transformar esse entendimento em prática no seu dia? O primeiro passo é aceitar que a vida nem sempre segue o nosso roteiro. Aprender a não se prender ao ressentimento é essencial. Guardar mágoas ou se revoltar contra Deus só prolonga a dor e impede que você veja as oportunidades que surgem depois. O segundo passo é se perguntar: o que Deus quer me ensinar através disso? Toda situação difícil carrega uma lição. Pode ser paciência, pode ser fé, pode ser resiliência. O terceiro passo é usar a oração como bússola. Quando você se ajoelha diante de Deus e abre seu coração, Ele alinha seus pensamentos, fortalece sua esperança e, por fim, aprenda a enxergar além da rejeição,
Muitas vezes, aquilo que parece ser um atraso é, na verdade, uma preparação. Você pode ter sido rejeitado hoje para estar livre amanhã quando a porta certa se abrir. Existem inúmeros exemplos de pessoas que só encontraram sua verdadeira vocação depois de... Quantos empresários só empreenderam porque foram demitidos? Quantas pessoas só descobriram novos caminhos porque um relacionamento acabou? Quantos personagens bíblicos viveram sua missão depois de momentos de aparente fracasso? José, por exemplo, foi vendido pelos irmãos e lançado em uma prisão. Mas esse caminho de humilhação o levou a se tornar governador do Egito. Se ele não tivesse passado pelo que passou, jamais teria chegado ao propósito maior que Deus havia preparado. O que parecia derrota era apenas parte do processo divino. E agora eu quero te perguntar: quantas vezes você já passou por uma situação em que um não abriu espaço para um sim ainda maior? Quantas vezes uma decepção acabou se transformando em livramento? Pense nisso por um instante e veja se não é verdade que muitas das suas dores se tornaram degraus para conquistas que você jamais imaginaria. Quando você compreende isso, a sua fé é renovada e a sua esperança se fortalece. Você passa a viver não com medo das portas que se fecham, mas com confiança de que Deus está preparando a porta certa para abrir. Por isso, nunca encare um não como uma sentença final. Ele pode ser apenas o ponto de partida para o próximo capítulo da sua vida. Deus não permite que nada aconteça por acaso. Se algo terminou, é porque um novo começo está a caminho. Se uma porta se fechou, é porque Ele já está preparando outra, muito melhor, para você atravessar. Essa é a mensagem de esperança que precisa encher o seu coração hoje. O que parece fim, na verdade, é só o início de algo extraordinário. Muitas vezes, quando enfrentamos portas fechadas, o que mais dói é o silêncio de Deus. Você ora, você pede, você chora, mas parece que o céu está em silêncio. Esse silêncio não significa ausência. Pelo contrário, o silêncio de Deus é muitas vezes o maior sinal de que Ele está trabalhando em áreas que você ainda não pode ver. Pense em um agricultor. Quando ele planta a semente, o campo fica aparentemente vazio por dias, até que a primeira folha brote. Assim é com as promessas de Deus. O silêncio é o tempo da preparação, o tempo em que Ele fortalece suas raízes antes de permitir que você veja os frutos. Quando você não ouve resposta, é hora de confiar mais. É nesse momento que sua fé é testada e sua dependência de Deus cresce. Se Ele não abriu a porta, não é porque esqueceu de você, mas porque ainda não é o tempo. Confie. O silêncio também é parte da resposta. Existem momentos em que um não doloroso nos salva de feridas que não suportaríamos carregar. Talvez você não entenda agora, mas muitos nãos de Deus são livramentos disfarçados. Um relacionamento que terminou antes do casamento pode ter poupado anos de sofrimento. Uma vaga de emprego que você não conseguiu pode ter te impedido de entrar em um ambiente tóxico. Até mesmo uma sociedade ou negócio que não prosperou pode ter evitado dívidas e dores maiores. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está apenas direcionando, Ele está te protegendo. A Bíblia nos lembra no Salmo 121 que o Senhor é o nosso guarda fiel, que não dorme nem descansa. Isso significa que cada detalhe da sua vida está sob vigilância divina. Não encare o não como rejeição. Encare como cuidado. O Pai que te ama jamais permitirá que você entre em um caminho que roube a sua paz, mesmo que você ache que esse caminho seria o melhor. Um dos maiores desafios diante de uma porta fechada é aceitar o tempo de Deus. Nós queremos tudo para ontem. O novo emprego, o relacionamento certo, a solução dos problemas. Mas Deus trabalha em outro relógio, no tempo perfeito. Em Eclesiastes 3:1 lemos: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que até as esperas fazem parte da construção do seu destino.
Muitas vezes, a porta não está fechada para sempre, apenas ainda não chegou o momento certo de ser aberta. O atraso que você sente pode ser, na verdade, o tempo de Deus te preparando, amadurecendo sua fé, moldando seu caráter. Se a bênção viesse antes da hora, você não estaria pronto para sustentá-la. É como dar um volante nas mãos de uma criança. Ela não teria maturidade para dirigir. Assim também, Deus só entrega certas promessas quando sabe que você está preparado para viver e manter aquilo. A frustração pode paralisar, mas também pode se tornar combustível para um novo começo. Tudo depende de como você escolhe reagir. Você pode usar o não como desculpa para desistir, ou pode transformá-lo em motivação para crescer. A vida está cheia de histórias de pessoas que só alcançaram seu propósito depois de muitas rejeições. Pense em José, que foi rejeitado pelos irmãos, acusado injustamente, preso e ainda assim manteve a fé até se tornar governador do Egito. Pense em Davi, ignorado pelos homens, mas escolhido por Deus para ser rei. Suas frustrações não foram o fim, mas o combustível para revelar o propósito divino. E você, vai permitir que a frustração te quebre ou vai deixá-la te fortalecer? Quando você entende que cada obstáculo é um empurrão para se aproximar de Deus, sua visão muda. A rejeição deixa de ser derrota e passa a ser treinamento. O segredo está em não parar no meio do caminho. Cada porta que se fecha abre espaço para um recomeço, e é nesse recomeço que Deus revela sua direção. Às vezes, é preciso perder algo para descobrir quem você realmente é e o que realmente deseja. Quantas pessoas só encontraram a verdadeira felicidade depois de recomeçar? Talvez você tenha que mudar de cidade, começar um novo trabalho, ou até aprender a viver sozinho. Não encare o recomeço como castigo, mas como uma oportunidade de crescer e experimentar novas áreas da vida. Recomeçar é a chance de alinhar sua caminhada com o propósito de Deus. Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora está surgindo. Vocês não a reconhecem? O recomeço é essa coisa nova que Deus está trazendo. Ele não quer que você viva preso ao passado, mas que avance para o futuro que Ele preparou. Não tema recomeçar, porque o recomeço é onde o propósito floresce. E antes de encerrar, eu quero te convidar a refletir. Qual foi a maior porta fechada que você já enfrentou? E como isso transformou a sua vida? Compartilhe nos comentários, porque a sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa neste momento. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé e motivação. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo seu está sendo guiado pelo Deus que transforma rejeição em direção e cada não em um recomeço cheio de propósito. Agora, com fé e confiança, vamos juntos levantar a nossa voz e entregar esta manhã nas mãos do Senhor.